Bem-vindos a mais um Conexão Regional nesta sexta-feira, última semana de abril, em um mês que teve tantas datas comemorativas, relativas não só à educação, mas também à história, e tem aí no dia 28 de abril também a comemoração do Dia Nacional da Educação. Educação que com certeza é uma forma de conectar todas as pessoas e as comunidades. E é por isso que no programa de hoje eu vou receber da Rede Carequinha de Educação Infantil, a Mayara Matos e a Pauliane Matias, que vão falar sobre educação infantil, sobre os anos iniciais e, além desse bate-papo aqui, nós também vamos conferir a entrevista da professora Mônica, que é do Unipan, e a coordenadora responsável tanto pelos cursos de graduação tradicionais, como também dos cursos EAD, que tem feito muito sucesso. Primeiro, gostaria de agradecer pela disponibilidade de vocês e que vocês sejam muito bem-vindas ao Conexão Regional. Nós agradecemos muito a oportunidade, é um prazer para nós. Obrigada, Nath. Estamos mesmo muito felizes, né, Mayara, em participar com você. Aí, para falar de um assunto tão interessante que é a educação, né, tão relevante para a nossa comunidade mesmo e para a sociedade. E acho que antes da gente falar sobre a importância dessa data do Dia Nacional da Educação e de todos os anos, né, da alfabetização, vamos apresentar para o pessoal que está nos assistindo em casa, aqui acompanhando pela telinha da NTV, qual é, né, a função de vocês, o que é a Rede Carequinha. Eu tenho certeza que muitas pessoas já viram alguma carequinha aí pela cidade. É uma rede que só aqui em Patos, contando com a Lagoa Formosa, são 8 unidades, né? Isso. E também tem em outros estados. Mas a Pauliane vai falar melhor sobre essa rede. Apresente pra gente essa Rede Carequinha. Com muito prazer, né? Falar da Carequinha é muito fácil para mim. Meu nome é Pauliane, eu sou franqueadora da Rede Carequinha. A Carequinha ela é uma empresa que nasceu lá no estado da Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Foi idealizada pela minha mãe, junto com meu padrasto, lá no ano de 2004. Então nós já vamos aí para 21 anos de Rede Carequinha, né? Mas foi em 2012 que eu retornei à minha cidade natal, que é Patos de Minas, e trouxe para cá o sonho de ser carequinha, né? E aqui instituímos a nossa primeira unidade, que funcionava lá no bairro Céu Azul. E desde então a franquia tem crescido, o amor pela educação só cresce, né? E hoje eu atuo tanto como franqueadora da marca, quanto como diretora, né? Possuindo aí 3 unidades próprias. Sou muito feliz pelo que faço, viu, Nath? A Mayara também tem as próprias unidades aqui e é sócia da Pauliane na nova unidade, né, que é mais recente, que é a do ensino fundamental. Isso. Eu comecei na Carequinha como professora e me encantei pela metodologia de trabalho, né, pelas crianças. O dia a dia ali da escola mesmo é um lugar extremamente acolhedor e aquilo me encantou. E desde então eu falei, eu também quero ter uma carequinha para mim. Hoje eu tenho 3, né? Tenho uma unidade própria e sou sócia da Pauliane em 2 unidades. E antes da gente falar sobre o Dia Nacional da Educação, agora que vocês estão tanto com o ensino infantil como fundamental, acredito que tem desafios em comuns, mas cada um tem a sua particularidade também, né? Pauliane, esse ensino fundamental ele é uma novidade em Patos, mas a rede já trabalhava com o ensino fundamental lá na Bahia. Isso, Nath. Lá na Bahia é o seguinte, nós temos 4 unidades lá, e lá eles trabalham desde o berçário até o 5º ano. Então, eles trabalham com crianças até 10 anos. E a minha mãe se especializou nisso. E, por sinal, gosta muito do ensino fundamental. Aqui, nós iniciamos com a educação infantil, com o berçário. Como você bem disse, né, já são 8 unidades. Aqui em Patos, só para localizar, né, as pessoas, nós temos unidades no Caramuru, na Fátima Porto, na Avenida Afonso Queiroz, no bairro Cristo Redentor, no Céu Azul e... Esqueci alguma? No centro. Centro. E agora a unidade da Lagoa Formosa e a novidade que é o ensino fundamental, né? Aí nós no centro, né? Também é central. No centro. Nós estamos aqui assim, em Patos desde 2012 trabalhando com a educação infantil. Nos especializamos, nos tornamos referência, né, com a educação nessa idade, mas trouxemos aí toda a expertise, né, do ensino fundamental que já existe na Bahia desde 2004 para cá. E foi um grande sucesso, né? Nós abrimos o ano passado
Foi o primeiro ano que nós funcionamos na Rua Silva Guerra, a antiga Escola Vó Maria. E graças a Deus nós só temos a agradecer, né, Mayara? Para algumas pessoas seria assim uma novidade, a Carequinha está começando com o fundamental, mas não, a gente já tinha da franquia, né, toda a organização, material, né, então para nós foi só uma sequência mesmo, e a pedido de muitos pais que sempre pediram que a gente continuasse, né, e tivesse o ensino fundamental. Eu ia falar exatamente sobre isso. Para a família também foi uma sequência, né? Então, nossas filhas, por exemplo, elas entram na escolinha com 1 ano e meio. E quando você tem confiança nessa equipe, você quer que ele continue ali por mais tempo. Então, para os pais também deve ter sido uma continuação natural. Foi uma comemoração não só nossa, mas dos pais também. Isso deixa a gente bem satisfeito, né? E sobre esse Dia Nacional da Educação, né? Eu brinco que eu tenho muita resistência à data comemorativa, mas entendo o valor dela, tanto para o nosso comércio, mas para destacar também, né, cada data e o que a gente precisa lembrar de valorização sobre aquilo. Dia 28 de abril é comemorado o Dia Nacional da Educação. E por que dessa data, né? Para vocês, assim, qual que é a importância de ter um dia para marcar essa questão da educação no país? Nath, as datas comemorativas, elas vêm para trazer uma reflexão, é uma oportunidade de lembrar daquele assunto. A educação, sem dúvida, é um assunto tão importante que merece ser lembrado o ano todo, né? A educação, ela é base para que nós possamos construir uma sociedade mais justa, igualitária, né? Eu acho que isso nós não temos nem que discutir, mas nós podemos aproveitar essa data para refletirmos, quem sabe aí os governantes pensarem o quanto nós precisamos de políticas públicas que melhorem a educação. É o momento de refletirmos sobre a qualidade da educação que estamos oferecendo, tanto no âmbito particular quanto público, né? É uma oportunidade para as famílias acolherem mais o assunto educação e pensarem nos desafios que a escola enfrenta. Então, eu acho que a data comemorativa é um momento para reflexão, muito importante, por sinal. Muito importante, porque a gente precisa dessa união família, escola, isso é muito falado, né, nas reuniões, e a gente precisa, enquanto família, acolher também e fazer parte disso. E, Mayara, a educação infantil, ela é muito importante porque ela começa ali os anos iniciais com a alfabetização que vai refletir na vida dessa criança até, né, pós-graduação, num trabalho. Como que é para vocês, né, essa responsabilidade? Qual que é o cuidado que vocês têm de trabalhar com essa fase da alfabetização? É uma fase extremamente importante, né, para a criança. Ela é a base, é através dessa base que a criança constrói na educação infantil, no ensino fundamental, que vem a fase da leitura, da escrita, do pensamento crítico, né, de toda a organização, disciplina da criança e para pensar no futuro mesmo. A base é o que proporciona ali o futuro da criança. Então, através assim de atividades, de leitura, de projetos, né, isso transforma a vida de qualquer criança. Então, essa base ela é de extrema importância. Quando você fala de projetos, né, de ações, a alfabetização ela não é só aquele beabá básico, né? Hoje em dia as escolas usam de vários recursos, assim como vocês fazem na Carequinha mesmo. E antes da gente começar a falar também sobre esses recursos, sobre as aulas extras que vocês proporcionam para essas crianças, uma das preocupações das famílias hoje em dia, acredito que dos educadores também, é a questão psicológica, emocional dessas crianças. Então, além da alfabetização, hoje em dia vocês também têm que se preocupar com esse suporte, né, psicológico. Como que isso é trabalhado na Rede Carequinha, Pauliane? Nós temos um olhar muito carinhoso para isso, sabe, Nath? Como você falou, nós precisamos ir além do conteúdo tradicional, né? E oferecer a essas crianças um ambiente extremamente acolhedor, onde a criança se sinta segura, em que aquela coisa que a criança chega na escola e sabe que ali é sim a segunda casa dela. Não é só um dever de casa, uma obrigação, né? Eu vou para a escola porque eu amo aquele lugar, eu gosto, eu me sinto segura e quero falar mais, né? Lá eu gosto de contar. As crianças, eu vejo, no final de semana, eles vivenciam muitas experiências em casa. Chega na segunda-feira, né? Cheio de novidade. Cheio de novidade. A gente se preocupa, sim, em trazer esse sentimento para as crianças. Que elas se sintam, sim, em casa e com a liberdade de contar conosco, todos da equipe,
como pessoas que podem oferecer para elas amor e segurança. A gente se preocupa muito com isso. E eles passam, às vezes, mais tempo na escola do que na própria casa, né? Nós, por exemplo, tem a questão do ensino integral. Eles provavelmente eles convivem e têm mais oportunidades de aprender junto com vocês mesmos. E além dessa questão psicológica, vocês oferecem outras atividades, como teatro, inglês. Como que são essas atividades, Maiara? Hoje, nosso atendimento em período integral, são 12 horas, né? Nós tentamos atender a todas as famílias. Então, tem aquelas crianças que chegam mais cedo, outras que chegam mais tarde. O nosso horário, o nosso dia a dia da escola é pensado justamente para elas mesmo, né? Então, nós temos ali, cada dia da semana, uma atividade diferente. Então, a gente tem teatro, né? Tem musicalização, tem contação de história, psicomotricidade, tem aula de flauta, né? As crianças adoram. Então, a gente tenta preencher o turno da manhã com essas atividades lúdicas para que no período da tarde a criança possa trabalhar, possa desenvolver a sua alfabetização, né? Ali a gente oferece também o almoço, o banho, as crianças têm o horário do descanso. Então, a gente tenta colocar na parte da manhã um pouco também de casa, né? Do aconchego que ela tem em casa, que ela tenha também na escola. Eu fico admirada, que eu falo que as minhas filhas, elas não dormem depois do almoço em casa, mas na escola a rotina é impecável. E gosto muito dessa oportunidade que vocês dão para eles, do teatro, do inglês, da musicalização. Eu fui uma criança que eu tive a oportunidade de fazer tudo isso. E eu acredito que isso desenvolveu muitas habilidades em mim para o que eu trabalho hoje, até por estar aqui, às vezes, né? Mas não só quem trabalha com comunicação, qualquer profissão hoje em dia, quando você trabalha essas habilidades, né, de falar em público, de se apresentar, de postura, ele vai com certeza se destacar de alguma forma. E não só a questão profissional, às vezes do relacionamento também vai ser melhor. Falar, né, a comunicação, né, olhar nos olhos, a postura, estar à frente, isso é extremamente importante, começa desde pequenininho. Né? E tem mais uma coisa, né, quando a gente fala em período integral, às vezes as mães nos procuram e eu vejo aquele sentimento de culpa. Nossa, mas eu vou deixar meu filho o dia todo na escola, porque nós oferecemos 12 horas, né? E aí eu faço a pergunta, ok, mas e o tempo que ele vai ficar em casa? Você vai ter esse tempo de qualidade com a criança? Você tem essa disponibilidade de ficar por conta? É produtivo, é produtivo, é válido? Ou a criança vai estar em casa na televisão? Lá na escola, o que a gente faz? Em todas as carequinhas, preenche o tempo da criança com atividades ricas, né? Ricas em conteúdo, pensando nos mais diversos segmentos, assim como você falou, Nath. O português e matemática é muito importante, até porque o nosso sistema de ingresso hoje para a educação, para o ensino superior, ele precisa desse currículo. Mas, sem dúvida, outras habilidades precisam ser trabalhadas e podem ser trabalhadas de maneira muito prazerosa. Então, quando, por exemplo, eu deixo minha filha no integral, e eu sei que ali ela está tendo contato com a arte, com a música, com o teatro, isso é maravilhoso, né? E a maioria das famílias não tem realmente disponibilidade, precisa trabalhar. Então, eu acredito que seja um investimento, essa que é a palavra, sabe? Investir em tempo de qualidade para o filho. Eles são muito bem tratados e cuidados, né, por vocês. Nós vamos para um intervalo agora e depois nós vamos continuar falando sobre essas questões das habilidades, porque elas têm um programa muito legal dentro da Rede Carequinha, que é o programa Líder em Mim, e que eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Daqui a pouco a gente volta com Conexão Regional. Estamos de volta com o Conexão Regional de hoje, que tem como temática a educação. Nós estamos falando sobre os anos iniciais e a alfabetização, mas eu também quis trazer uma contextualização sobre a graduação e pedir para a professora Mônica, que é a coordenadora tanto dos cursos tradicionais do Unipan como os cursos à distância, EAD, para que nos conte quais que são as principais diferenças entre essas duas modalidades e o que eles têm de comum e trazem de tão relevante para a educação e para a nossa comunidade como um todo. Olá, Nath. Aqui é a professora doutora Mônica,
Eu leciono no Unipan há 32 anos e atualmente eu sou, além de diretora de graduação, coordenadora do Núcleo de Educação à Distância. Falar sobre o Dia Nacional da Educação, para nós que somos profissionais da educação, é muito importante, porque é um dia que nós celebramos todos os profissionais que estão envolvidos com a formação dos alunos, com a formação dos cidadãos. Bom, independente do formato que o aluno escolha, seja educação presencial, seja educação à distância, alguns detalhes eles são importantes para a gente considerar. O primeiro deles é o formato. O aluno que escolhe educação presencial, ele vai estar em contato com os colegas na sala de aula, ele vai ter a questão da presencialidade. Já o aluno da educação à distância, ele vai utilizar ferramentas que vão ser oferecidas a ele, como plataformas, alguns dispositivos que vão facilitar o processo de aprendizagem dele, mas todo no ambiente virtual. A interação sempre vai ser nesse espaço. Outra coisa é a questão do tempo. O aluno do presencial, ele tem o tempo fixo, aquele tempo determinado, que é o horário de aula que ele vai frequentar. Já o aluno da educação à distância, ele vai ter um horário mais flexível, de acordo com a disponibilidade dele e o horário dele. Mas uma coisa importante ressaltar, a qualidade do ensino é igual para todos. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que a qualidade do profissional que vai estar atendendo os alunos, tanto da graduação presencial quanto da graduação à distância, é a mesma, pois o mesmo profissional que atua na graduação presencial, ele também, no nosso caso aqui no Unipan, ele atua na educação à distância. Então, eu acho que a qualidade seria um dos primeiros pontos que nós vamos ressaltar. Vale lembrar também até das notas que nós divulgamos agora, que os nossos cursos, tanto do presencial quanto à distância, tiveram notas 4 e 5 no MEC. Outra coisa também é a validade do diploma. Tanto na educação presencial quanto na educação à distância, o diploma tem o mesmo valor. O que eu entendo em relação a, se a gente for traçar perfil, eu acho que o mais importante que nós devemos ressaltar é a questão da disponibilidade do aluno. Aquele aluno que tem uma disponibilidade de tempo menor, de poder, do deslocamento, ou às vezes da distância, esse é um aluno que vai optar por uma graduação à distância, porque ele tem um tempo limitado, então ele precisa fazer a gestão do tempo e do horário dele em função das demandas profissionais. Faixa etária, hoje eu acho difícil de delimitarmos uma faixa etária para a opção tanto do presencial quanto da graduação à distância, porque nós temos alunos maduros que optam por fazer a educação presencial e nós temos alunos jovens que optam pela educação à distância. Então, é uma questão de otimizar o seu tempo e também a questão da distância. Eu acho que é importante nós ressaltarmos aqui que desde que nós tivemos a pandemia, o Unipan vem se preocupando com essa questão do uso das tecnologias. Quando nós, no período da pandemia, nós já fizemos o uso das plataformas virtuais para podermos utilizar durante as nossas aulas. Tanto que durante a pandemia nós tivemos aulas presenciais, virtuais todos os dias, aulas síncronas. E a partir de então, nós fomos aprimorando cada vez mais os nossos recursos tecnológicos para oferecer uma educação de qualidade, tanto para os nossos alunos da educação à distância, na melhoria das nossas plataformas, no cuidado com o sigilo das informações e também dos nossos alunos da graduação presencial, dos nossos laboratórios de informática e todos os recursos que a gente pode oferecer para eles. Para aquela pessoa que tem receio em começar o seu processo de aprendizagem, essa educação formal, na educação superior, não tenha medo. Se você tem um sonho, venha cursar alguma das nossas modalidades, ou presencial ou à distância, porque cultura, educação é um patrimônio, é algo que ninguém pode tirar da gente. Quanto mais você investir em você, em realizar o seu sonho,
nunca é perdido. Independente da faixa etária também. Nós temos pessoas, né, da melhor idade que gostam que querem aprimorar seus conhecimentos e que fazem curso superior. Então, não tenha medo, nós temos pessoas, nós temos profissionais que vão te ajudar em todo o seu processo. Não deixe de realizar. Eu acho que a educação, como eu acabei de comentar, ela é de extrema importância para qualquer cidadão. A partir do momento que você entra num ambiente que você tem a informação, quando eu digo informação, não é essa informação que a gente tem no dia a dia, que ela é muito superficial, mas que você tem a oportunidade de aprender coisas novas, de poder analisar, de poder ver o que está sendo passado para você no seu cotidiano, não tem preço, porque é a partir daí que a gente consegue ver como é que a nossa sociedade está sendo transformada, o que estão apresentando para nós, e a partir da nossa convivência, do nosso discernimento com os nossos mestres, a gente tem como mudar aquilo que está à nossa frente. É uma educação que transforma, né? Tanto que é o nosso lema aqui no Unipan, educação que transforma. 3. Muito obrigada, professora Mônica, toda a equipe do Unipan, que é uma grande parceira aqui da NTV e também de toda a cidade e de toda a nossa região do Alto Paranaíba e do Noroeste Mineiro. Tive o prazer de começar a minha graduação de publicidade no Unipan, sempre investindo, né, nas estruturas, trazendo agora também alguns cursos técnicos e com certeza vocês impactam bastante na comunidade, no nosso desenvolvimento. Mas voltando aqui com a Mayara Matos e a Pauliane Matias, que são das escolinhas Carequinha, nós estamos falando sobre o que elas oferecem nesses anos iniciais, agora também com o ensino fundamental, e o que a Rede Carequinha tem trago de olhar diferente para a educação dessas crianças. Nós falamos de habilidades, né, Mayara? E minhas filhas estudam, né, na Carequinha, uma na fundamental e a outra na unidade do centro. Nós somos muito felizes com a educação de vocês. E essa novidade do programa Líder em Mim que veio, agora a Diana, que é a caçulinha também tá passando por ele, né? E é interessante demais, assim, elas chegam contando das atividades e é uma forma de trabalhar com eles, né? Reflexão e vivências. Mas conta para as pessoas de casa o que é esse programa Líder em Mim. O programa Líder em Mim, ele é um programa socioemocional. Nós conhecemos esse programa em 2023 em São Paulo. Nós participamos de um congresso e tivemos a oportunidade de conhecer e nos encantamos por ele. Ele trabalha com o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, mas em um formato infantil para crianças, que é os 7 Hábitos das Crianças Felizes. Então, traz um contexto todo para a criança em cima desses 7 hábitos. E são hábitos, assim, super interessantes, que faz diferença no dia a dia delas, em sala de aula e também em casa. Como a gente já teve uma experiência de 1 ano com esse programa, a gente já tem mães hoje que nos dão esse feedback, né? Nossa, mudou muito a rotina na minha casa, né? Meu filho está muito mais proativo, que é o primeiro hábito do Líder em Mim, né? Então, a gente trabalha muito isso em sala de aula. Eles têm algumas atividades que eles desenvolvem, um material, mas o Líder em Mim, ele não é uma aula, ele é uma vivência. São todos os dias, tanto na sala quanto em casa, a criança participa desse Líder em Mim. São hábitos, assim, super interessantes que traz para a criança um desenvolvimento, uma autoestima, né, e um conhecimento. Dentro da sala de aula, antigamente a gente tinha o ajudante do dia. Hoje, no Líder em Mim, nós temos os líderes da turma, né? Os papéis de liderança. Então, tem a criança que ajuda a professora, tem a criança que dá o recado, tem a criança que organiza o material. Então, todo mundo tem a sua função. A gente retrata muito a sociedade, né? Cada um na sociedade tem uma função. E nenhuma função é mais importante que a outra. Todos têm a sua importância, né? E no dia a dia é o que a gente tenta passar para as crianças. E até também na comunicação, na forma. A gente trabalha muito a questão do bullying, né? Trazendo isso para a criança, mostrando o respeito, né? As diferenças entre as pessoas. É, assim, um programa sensacional. Nós estamos encantadas. E temos em toda a rede. Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. O Líder em Mim, ele começa a
partir dos 4 anos, porque a criança já precisa ter um pouco mais de desenvolvimento, até para entender esse liderança em casa. Autonomia, né? Ela começa a assumir algumas responsabilidades. E ele traz também um guia da família, que é para ser feito em casa, né, com abordagens. Ele tem esse livro voltado para as crianças que tem bastante leitura, né, e tem os personagens. Então, assim, é muito bacana. É lúdico e muito didático mesmo para o dia a dia. E hoje pensar no lado emocional é de extrema importância, né? A gente tem aí muita questão das telas, né, o que as crianças estão vivenciando. A gente precisa pensar no emocional e até na liberdade de comunicação. A criança precisa contar o que ela sente, o que ela está pensando, né? No Líder em Mim, Nath, a gente até fala assim, líder. Aí vem aquela ideia, vocês ensinam a criança a ser líder, a gente ensina que todo mundo pode ser líder, mas antes de eu liderar uma equipe, eu preciso me autoconhecer, me autoliderar e assim conseguir conduzir uma equipe. Então, traz muito essa questão do autoconhecimento. Até quero trazer para vocês uma vivência, né, que tive como mãe de aluna também, né, minha filha está no 3º ano. Fizemos uma atividade em família do Líder em Mim, onde cada um de nós precisávamos escrever a nossa missão de vida pessoal para 2025. Então, a minha filha, com 8 anos, registrou ali no papel a sua missão, meu marido e eu, e depois nós fizemos a nossa missão enquanto família. E aí nós nos comprometemos, os 3, a nos ajudarmos a cumprir a nossa missão. E, né, aí cada um fez o seu propósito individual e o mais legal foi o propósito em família. Dentro dos hábitos, as crianças desenvolvem principalmente a capacidade de ouvir, a solidariedade, né, Mayara? Tem um hábito que eu acho fantástico, que é o encontre sua voz e depois inspire outras pessoas a encontrar a deles. Isso eu acho... Olha trazer isso para criança. É muito interessante mesmo, porque assim, você valoriza a individualidade de cada um. Você falou, eu tenho facilidade para uma coisa, você para outra, Mayara para outra. E isso você valoriza o que cada um tem de melhor e aí ele vai inspirar, porque ele vai entender que aquela habilidade faz dele parte de um todo. E todo mundo tem que estar, né, em coletivo, em conjunto, fazendo parte, tanto em família como na escola. Realmente é um programa assim, muito interessante. A gente lê, né, o que tem em casa das famílias e são atividades simples de serem feitas, assim, de dia a dia, que talvez na correria do nosso tempo a gente não pare para sentar com o filho e fazer aquilo, o programa acaba nos direcionando para que tenha esse momento. Até ter uma reflexão, né? E a gente também trabalha em mim não só com as crianças, a gente trabalha com a equipe pedagógica, né? Elas também fazem parte dessa vivência do programa. Então, elas também têm a missão. Nós temos a conta bancária emocional, porque na vida da gente, a gente não pode fazer só saque, né? A gente pode só retirar, a gente tem que fazer depósito nessa conta bancária. Então, isso também traz um acolhimento para a equipe também. Assim, a equipe também transmite para os alunos na escola. E fica todo mundo alinhado com a cultura, né, do que vocês estão trabalhando. A Mayara trouxe um ponto muito relevante, uma realidade dentro das nossas famílias hoje, que são as telas, né, a tecnologia. E a gente é exemplo e reflexo também quem trabalha com telefone, computador o tempo inteiro. Olhando como que isso é abordado na escola, né? Porque a gente também precisa da tecnologia, de certa forma, ela contribui para a educação hoje em dia. Mas como que vocês equilibram isso com os alunos? Como que isso é trabalhado para que a tecnologia não impacte tanto negativamente essas crianças? Nath, esse é um dos maiores desafios, porque hoje nós temos que ensinar para crianças que já nascem conectadas, vamos dizer assim, né? E o que a gente tem que pensar? Excluir a tecnologia? Será que é o caminho? Porque, como você disse, a tecnologia nos ajuda e ela está aí, e se nós soubermos usar, nós teremos grandes avanços, né? Principalmente dentro da educação. Então, o que a escola faz? Tenta ensinar as crianças sobre um uso racional da tecnologia. Pode usar o celular de uma mãe e do papai? Pode, mas qual é o conteúdo que nós vamos utilizar no celular? Existem vários aplicativos pedagógicos super interessantes. Existem jogos que ensinam as crianças. É possível mesmo jogar xadrez pelo celular. Então, assim, é ruim usar a tecnologia? De forma alguma. Mas você disse a palavra-chave. Equilíbrio, né? Tudo que a gente faz, né, demais não é legal. Então, o que a gente tem que ter? Um equilíbrio ali. Porque a gente precisa valorizar as relações humanas, né, o olhar, o contato físico. Durante o período que as crianças estão na escola,
nós evitamos muito o uso de telas, né? Tanto televisão, mas nós utilizamos a nosso favor, por exemplo, no programa Líder em Mim. A editora nos disponibiliza vários vídeos interessantes que trazem a cultura dos atos, e aí a gente projeta isso em sala de aula e é uma aula diferente para as crianças. Então, assim, a gente trabalha em conjunto com a tecnologia, mas não excluindo, aprendendo a usar de forma que vá trazer benefícios para a criança. É trabalhando limite mesmo, né? Assim, não que seja fácil e que a gente consiga praticar, mas realmente a tecnologia, o avanço da internet, esses recursos multimídia, eles facilitam muito a educação, mas é um desafio também para os pais conseguirem regular isso. Com certeza as crianças vivenciando isso da escola, eles nos ajudam também a educar esse consumo, né, exagerado em casa. Sim. Por falar em pais, é fundamental, como a gente disse, que as famílias e as escolas estejam, né, interligadas, conectadas. A gente sabe que é um desafio. Eu já brinquei com vocês em algumas oportunidades, falei, não é fácil lidar com pessoas, imagino com pai e mãe de aluno, né? Porque é o que a gente tem de mais valioso, são os filhos. Acaba que a gente às vezes quer sempre ter a razão, mas vocês lidam com isso muito bem. E tem diversas formas de envolvendo a família dentro da escola, não só no momento da reunião, né? Vocês fazem de uma forma que as famílias façam parte daquilo. Como que é esse vínculo e como que vocês promovem esse chamado das famílias para a educação também das crianças? Na escola, a gente não acolhe só a criança. A gente acolhe as famílias, né? Quando a gente recebe uma criança, a gente recebe toda a família. Quando a gente recebe uma visita, a gente recebe a avó, a madrinha, a tia, né? Tá todo mundo aí presente na escola, no dia a dia, no deixar, no buscar. Então, a família, para nós na escola, ela não é convidada a participar. Ela faz parte, ela é parte essencial do dia a dia da criança na nossa escola. E a gente não só nas reuniões, né, mas nós temos eventuais reuniões que para alinhamento mesmo do desenvolvimento da criança, né, do dia a dia dela, da rotina. E a gente está sempre aberta assim à comunicação, a ouvir, a conversar, a mostrar do lado pedagógico, né, o que é necessário, o que é importante para a criança e sempre acolher. Porque muitas vezes a criança, às vezes, apresenta um comportamento na escola que tem algo relacionado em casa, né? Sim. Então a gente precisa alinhar com os pais, com a família, com os avós. E a gente recebe crianças muito pequenas, né, Nath? A gente recebe a partir de 4 meses. Então, assim, é um bebezinho e é o primeiro filho, né? Hoje mesmo eu tive visitas na escola, né? Que é, assim, é o bem mais precioso de alguém. Então, a gente valoriza muito isso. E tomamos as crianças como nossas, né? No dia a dia ali. A gente vê eles andarem, falarem, né? E é o início de tudo na vida deles. Então, a gente não acolhe só a criança, a gente acolhe a família. Em reuniões, em projetos, a escola está sempre desenvolvendo, né? Ontem mesmo chegamos em uma unidade nossa, tinha várias famílias lá na escola, né? São projetos em sala, projetos da escola toda. Então, a gente está sempre ali junto com as famílias mesmo. E gostamos de pais que gostam de conversar, que senta, que conversa, que argumenta, porque é dessa forma, com o diálogo, que a gente vai encontrar a melhor solução para aquilo que às vezes a família precisa se organizar, né? A criança precisa desenvolver. É o melhor para a criança, né? Sim. Que tem esse diálogo mesmo. Quando a gente fala de educação infantil, né, desses anos iniciais também, vocês pegam as crianças desde cedo. E aqui a gente está falando de uma realidade de escola particular, né? Apesar de ser uma escola acessível, muito bem distribuída. Eu acho interessante as localizações, porque vocês estão na cidade toda. Fazendo propaganda, tem uma carequinha pertinho de você. Né? Sempre tem uma farmácia, um boteco, vai ter uma carequinha lá também. Mas ainda existem alguns desafios do setor mesmo da educação, né? Infelizmente, não é a realidade, às vezes, todas as famílias terem essa oportunidade de ter uma escola tão bem estruturada, emocionalmente, didaticamente, de estar ali em período integral. Vocês, como educadoras, já que a gente está falando do Dia Nacional da Educação, o que vocês enxergam, assim, de desafios ainda desses anos iniciais da educação, né? O que nos falta hoje para melhorar? Eu acredito que é muita coisa, mas assim, o que seria primordial hoje para que a educação chegue mesmo de uma forma mais homogênea para todo mundo? Para todo mundo.
Nath, é como você falou, são muitas coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que priorizar algumas. Um dos maiores desafios que hoje a educação encontra está na falta de mão de obra, né? Quando a gente pensa na formação mesmo, na escolha do nosso curso superior, quantas pessoas hoje dizem para você, eu escolhi pedagogia, eu quero ser professor, né? Conta nos dedos, né, gente? Conta nos dedos. E assim, então a gente tem já um déficit aí de mão de obra. Nós temos que com certeza valorizar cada vez mais essa profissão, valorizar não só a parte da remuneração, do dinheiro, mas sim no reconhecimento, né, da importância que hoje o professor exerce na vida de uma criança, para que a gente possa aí cada vez mais incentivar que as pessoas façam essa escolha em ser professor, porque além de ser uma profissão, é uma missão de vida, né? Temos o desafio que nós falamos aqui antes das telas. A criança, às vezes, chega na escola quando ela teve um super estímulo, né? Ela foi muito estimulada a ficar nas telas. É muito difícil prender a atenção dela na escola. Porque, sem dúvida, ficar na tela vicia, né? A informação é muito rápido. Isso aí, né, já tá... Ela aprende daquela forma, é difícil desaprender. Sim, hoje já tem estudos que falam desse vício, né, de maneira... Bom, trazer para a criança uma metodologia criativa e que vá ativá-la, que vá trazer para ela ali, então, eu quero aprender, eu não me importo com o celular, eu vou olhar para o professor, eu vou olhar para o meu colega, é um desafio. Prender a atenção. As crianças, eu lembro até quando nós abrimos a escola, fazíamos assim, uma tartaruguinha com uma garrafa PET e uma bolinha de gude dentro e mostrava a criança, nossa, hoje ela, né, talvez não se interesse tanto. Então, assim, realmente a nossa criatividade tem que aumentar muito. E aí a gente tem também o desafio da correria dos pais. E a Mayara bem disse, nós gostamos de pais que gostam de conversar. E esse diálogo é muito importante. Muitas vezes a gente precisa da presença dos pais e às vezes a gente não consegue ter isso 100%. Acho que é um dos maiores desafios mesmo, mas são muitos, né? Como nós falamos, é muita coisa para melhorar na educação ainda. Essa questão da graduação, né, da pedagogia é cultural, né? Algumas profissões, elas estão perdendo as suas pessoas e é tão bonito, né, gente, ver uma professora, não só a professora, mas a que fica junto, a assistente, quem cuida da cantina, bibliotecário, nem sei mais, gente, se a gente vê falar assim, bibliotecário, são tantas funções para a escolinha funcionar e que a gente incentive mesmo, né, quem tem esse dom a fazer também, porque é uma função, assim, um ofício que merece mesmo muito reconhecimento. Nós estamos caminhando para o final, é um assunto que eu acho que a gente ficaria aqui horas falando, né? Principalmente pela abrangência que vocês trazem mesmo de oferta para essas crianças. Antes de pedir para vocês deixarem, né, uma mensagem final mesmo, queria lembrar os pais, como elas falaram, os filhos são joias que nós temos, né? E a gente se reeduca também. Então, pessoalmente, eu tenho tentado lutar contra esse vício das telas e do trabalho. E ter um tempo maior com os meninos é um desafio, que a gente veio nessa rotina aprendendo de uma forma diferente. Agora a gente está tendo, como eu disse, que desaprender. E para deixar um alerta também, né? Quem tem oportunidade de escolher a escola do filho, tire um tempo mesmo, converse com outros pais, converse sobre a cultura, a pedagogia, o que eles têm. Eu brincada, pai tem um foco, né? Falo muito isso com a Ju também, que é a diretora da Diana. Eu falo assim, eu não tenho tanta preocupação pedagógica, porque eu acredito que vocês, enquanto professores, estão fazendo o melhor e buscando, assim como eu sei que tem uma regulamentação do que é ensinado e do que é falado. Mas essas outras oportunidades que vocês dão para as crianças, do teatro, do balé, do acolhimento, isso faz muita diferença para eles, né? Principalmente quando a gente entrega um filho para ficar em período integral. Então, assim, da minha parte, muito obrigada pelo que vocês fazem, né? Não só pelas minhas filhas, mas pelos filhos todos que são de vocês também. A Nayara, eu vi que a hora que ela foi falar, ela ficou até emocionada, porque ela realmente, vocês acompanham eles crescerem, né? E que os pais tenham esse cuidado de observar se são escolas regulares, regulamentadas, se elas estão com tudo de dia, que os filhos vão tomar banho ali, os filhos vão se alimentar, e eles precisam mesmo desse suporte, que a gente tenha essa tranquilidade, que está entregando essas crianças em boas mãos. Mais parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigada. E fiquem à vontade para as considerações finais. Eu sempre falo com os pais que procuram uma escola
que é muito necessário a visita, né? Ir à escola, conhecer a escola, fazer todas as perguntas, tirar todas as suas dúvidas. Sim. Porque aí, desde o primeiro dia, você fez aquela escolha. Então, você tem uma segurança de deixar o seu filho na escola. Então, é realmente necessário conversar com outros pais, mas visitar a escola. Hoje a gente recebe muito assim, qual é o valor? Não, nós estamos falando de um valor todo, né? Um valor emocional, um dia a dia, né? Uma estrutura. Então, é muito importante, sim, essa visita na escola. O valor é a ponta, né? Claro que ele é impactante também, mas ele é a ponta do que vai ser apresentado. E eu quero, por fim, convidar a todos que estão assistindo a conhecer todas as unidades Carequinha, né? Cada família aí procura a que melhor atende, no sentido da logística. Como nós falamos, tem uma Carequinha em cada cantinho da cidade, né, Nath? E o valor, realmente, o nosso valor é muito acessível, como você também falou. Nós queremos atender de forma que a gente traga para a criança essa sensação de segunda casa, mais uma educação de qualidade. Então, assim, pode ter certeza que vocês procurando a Carequinha vão ter os anseios atendidos, né, Tia Mayara? São todos muito bem-vindos. E tenho certeza que em breve não só Lagoa Formosa, mas vai ter Carequinha pela região inteira, né? Porque educação também é conexão regional e eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né, nesses últimos programas e no programa de hoje. E que vocês continuem assistindo a programação da NTV e conferindo as novidades no Instagram @conexãoregional.tv. Meninas, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.